se mover nesta manhã, Pai, com liberdade neste lugar, Pai. Queremos receber de Ti, Pai, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Usa do bom depósito para fazer aquilo que você quer, Pai, nesta manhã. Para trazer aquilo que você quer, tratando com as pessoas aqui neste lugar e comigo também, Senhor. Pai, que você seja o centro nesta manhã, Pai. Que essa atmosfera, Pai, de honra a Ti, Senhor Jesus, possa levar pessoas a reconhecer o Teu senhorio em algumas áreas de sua vida que você ainda não está como Senhor. Pai, te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus, Pai. E declaramos que o Teu Espírito, Pai, vai fazer aquilo que apraz o Teu coração, Pai. Que a palavra que será trazida, Senhor, vai sair, Senhor, com vida, Pai. Vai sair de uma maneira que não voltará vazia, Pai. Que você vela com Tua palavra por cumpri-la, Pai. Te agradecemos por tudo que você já preparou para esta manhã, Pai. Declaramos cadeias sendo quebradas, Pai. Declaramos tudo neste lugar se rendendo ao Teu senhorio, Pai. Declaramos que as mentes sejam libertas nesta manhã, Pai, de sofismas que ainda aprendem, Pai, que impedem de algumas áreas de te entregar, Senhor, com tudo em Tua vida. Te entregamos tudo, queremos Te entregar tudo, Pai. Queremos Te entregar tudo, Pai. E essas áreas, Pai, onde você ainda não é Senhor em nossas vidas, Pai, elas possam ser alcançadas nessa manhã, Pai. Pela revelação, pela exposição da Tua palavra, Pai, que trará luz ao nosso entendimento, Senhor, e vai proporcionar mudanças em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode sentar, querido. Amém? Glória a Deus por esta manhã, pela atmosfera que foi gerada neste lugar, por tudo que o Senhor já preparou para esta manhã. Amém? Quero agradecer ao pastor pela confiança. E ao Senhor, é com muito temor, queridos, que eu estou aqui nesta manhã para trazer algo da parte dEle para você e para a minha vida também, amém? Que você possa receber em teu coração. Quando eu estava ali sentado, veio algo ao meu coração, que existem pessoas neste lugar que precisam receber a revelação do que é justiça de Deus. Você precisa entender que nada do que você faça ou deixe de fazer vai te deixar mais próximo do Senhor pelo direito que Jesus conquistou. Você entende isso? Você não precisa fazer nada para ter acesso às coisas que Jesus conquistou. Muitas vezes a gente vem querendo ser abençoado e você fala, mas ainda não foi dessa vez, eu não me preparei, eu não fiz isso, eu ainda tenho aquilo para consertar. Entenda isso, querido. Aquilo que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz foi por mérito dEle. Foi porque você não conseguiria fazer. Se você conseguisse fazer, Ele não faria. Você entende isso? Amém? Então seja livre nesta manhã. Não deixe que o diabo roube aquilo que o Senhor preparou para ti nesta manhã. Seja livre. Justiça de Deus é a capacidade de estar diante dEle, se sentindo digno, se sentindo pronto para interagir com Ele, se sentindo pronto para ter acesso e se relacionar com Deus, sem sentimento de culpa, sem nada que possa te impedir disso, amém? Recebe isso em teu coração. Nesta manhã, a gente vai falar sobre o princípio da honra, e vamos tocar nesses assuntos que o pastor, ele falou aqui, né? Ele me deu essa missão nesta manhã, e o texto base está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, mas a gente vai ler os versículos anteriores também. Então, nos versículos anteriores, ele meio que prepara um cenário, prepara todo um ambiente, prepara toda uma circunstância para que a gente possa falar dos versículos 9 e 10, amém? Você já achou? Se a mídia puder me ajudando projetando aí também. Eu vou ler na versão NVT. Fala assim: meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Grava isso, coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os no fundo do coração. Fala de coração de novo. Então você conseguirá o favor de Deus e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Versículo 5. Confie no Senhor de todo coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer.
e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se preocupe com a sua, não se impressione, ou não se estribe em algumas versões, com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E aí vem os versículos base do que a gente vai tratar nesta manhã. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é um texto que a gente geralmente, muitas pessoas trazem no momento de oferta, né? E muitas vezes a gente acaba dando ênfase no transbordar, no teus lagares, em ter o transbordar de vinhos e dos lagares, amém? E não tem nenhum problema disso, a Bíblia está falando sobre isso. Mas esse texto, ele traz como base a parte inicial do versículo. Tudo que vem depois é consequência do que eu faço no versículo 9. Você entende? Que existe uma condicional aqui existe uma condicional, onde fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Aí, a partir daí, só então, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a ênfase aqui está na honra ao Senhor. Esse é o cerne dessa questão aqui. O honrar ao Senhor, o tratá-lo com honra e distinção, isso vai me trazer todos os benefícios. Eu não tenho direção nesta manhã de focar nos benefícios, mas a gente vai focar na honra ao Senhor, né? No fundamento que é a honra ao Senhor. E isso vai trazer o restante, né? Então, o que significa a honra? Eu fui buscar no dicionário o que é que significa a honra. Honrar significa distinguir, fazer distinção, tratar como diferente. Então, Deus deseja ser tratado como diferente por nós. Ele quer ser distinguido de todas as outras coisas em nossas vidas. Então, se eu tenho em minha vida algo que eu gosto muito, que eu amo, que eu prezo, o Senhor quer estar acima disso. Você entende isso? Honrar ao Senhor é tratá-lo como diferente, e em todas as áreas de nossas vidas. E eu sei que a gente não pode equalizar, queridos, assim, que estejamos todos no mesmo nível de caminhada com Deus, tá? Então, uns já caminharam mais, outros caminharam menos, outros estão começando agora, mas mesmo esses que já caminharam mais ou menos, dentro da própria vida deles, existem áreas onde você conseguiu já avançar no Senhor, onde você se dedicou, você ouviu a revelação da palavra naquela área, e você conseguiu já deixar a palavra e te lavando naquela área, e você foi mudando, deixando para trás algumas coisas. Mas existem áreas que a gente não se permitiu ser trabalhado ainda, amém? E aí eu vou trazer para você um pouco da minha experiência. Eu, desde que eu comecei eu estagiei, fiz um curso, comecei a trabalhar, me casei, né? Graças a Deus, com uma mulher maravilhosa. Agradeço a Deus todos os dias da minha vida, pela vida dela. É uma mulher que me ajuda a avançar no Senhor, querido. É uma mulher apaixonada pelo Senhor e que me impulsiona, amém? E eu sempre tive como objetivo em minha vida proporcionar o melhor para a minha família, sempre. Eu vivi a minha vida, desde que eu me entendo como uma pessoa que eu comecei a trabalhar, buscando dar o melhor à minha família. E não há nenhum problema disso, amém? A palavra traz várias recomendações para você que é pai de família, né? Onde cuida da tua esposa com uma parte mais fraca, cuida dos teus filhos, ensina os teus mais frágil, obrigado, pastor, mais frágil, tá? Ensina os teus filhos no caminho que deve andar, não é isso que fala a palavra? E assim, eu sempre busquei isso, só que muitas vezes a gente avança tanto nessa área de querer estar trabalhando, buscando o melhor para a nossa casa, trazendo conforto, trazendo segurança, que é o papel do pai de família, que é o papel do provedor, a imagem de Deus dentro da casa, dentro do lar, mas você não pode se esquecer do Senhor. Você não pode tratar isso como algo que é secundário. E muitas vezes a gente pega aquilo que é na vida secular, a gente trata aquilo como principal. Não é isso. E o domingo, na igreja, vira algo que é secundário. Eu vivo para a minha família, mas eu não posso viver sozinho. Então, de vez em quando, eu vou lá e busco o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando?
E o Senhor, Ele começou a mudar isso em minha vida. Eu comecei a ter acesso a algumas coisas, a experiência com pessoas, a conexões, a exposição da palavra. E o Senhor foi falando comigo que eu precisava colocá-lo em primeiro lugar em minha vida. Eu tinha um relacionamento com Deus, eu aceitei o Senhor, aceitei o sacrifício dEle, né? Mas eu precisava ir mais fundo nesse relacionamento. E o Senhor falou comigo com relação a esses pontos, que nem sempre eu deveria buscar só isso, a trazer o sustento para casa e trabalhar tanto e não me ter em mente essa outra parte, que é a honra ao Senhor, é ter o Senhor em primeiro lugar em minha vida. Amém? A gente vai avançar. Então, vimos aqui o que significa honrar. Mas a pergunta é, por que Deus deseja ser honrado por mim e por você? Você já pensou nisso? A gente acabou de ler, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Por que Ele quer ser honrado? Será que o Senhor precisa de alguns likes para estar feliz? Ele é o Deus de todo poder, o Deus que criou os céus e a terra, o El Shaddai que nós cantamos aqui, o Deus todo-poderoso, tudo completo, nada faltando. E por que Deus quer ser honrado por mim e por você? Já pensou nisso? Vou te dar alguns segundos para você pensar aí. Está calado aqui. Queridos, Deus quer ser honrado por nós simplesmente porque Ele quer nos abençoar. Como assim? O reino de Deus funciona por princípios. Deus estabeleceu princípios para o seu reino. E Ele não pode mudar esses princípios para abençoar a mim e a você. Amém? Ele é um Deus justo, é um Deus que a palavra dele não volta atrás. Não é isso que a gente lê na palavra? Então, Ele estabeleceu princípios que devem ser seguidos. E Ele não volta atrás desses princípios. Então, para que Ele possa abençoar a mim e a você, nós precisamos entender e andar nesses princípios. Um desses princípios é o princípio do plantio e da colheita. Eu queria que você abrisse agora em Gênesis, capítulo 8. A gente vai ler os versículos 21 e 22. Deixa eu ver o tempo ali. Posso ler? E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você está lendo sua Bíblia isso aí? Ok? Você leu isso aí em sua Bíblia? Qual o contexto aqui? Vamos voltar um pouquinho rapidinho. Deus cria o homem e a mulher. Primeiro Ele cria o jardim, né, em Gênesis 1, ok? Ele cria o jardim, prepara tudo, criou o mundo, preparou o jardim. Depois disso, Ele cria o homem e a mulher, colocam eles no jardim, dão algumas instruções para o homem, para Adão e para Eva, né? E o homem acaba pecando. Quando o homem peca, ele é retirado do jardim e ele fica sem a presença de Deus. Ele foi desligado da presença. O homem que vivia na presença de Deus, em comunhão com Deus, sendo provido por Deus, né, com acesso ali ao Senhor, ele fica separado, destituído do Espírito de Deus, do acesso ao Espírito de Deus. Amém? Não é isso? E quando ele está fora do jardim, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e a população foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Chega um ponto que Deus diz lá na frente que Ele viu que a humanidade tinha se tornado que só queria o benefício próprio. E Ele decide trazer juízo. Ele trouxe juízo, que é onde vem o dilúvio. Lembra disso? Então, depois do dilúvio, que as pessoas foram convidadas por Noé, então Noé e família foram para a arca com um casal de animais, e o dilúvio veio. Depois de algum tempo, as águas baixaram. É isso que está aqui. Noé sai da arca e ele oferece um sacrifício ao Senhor. Amém? Esse é o contexto aqui. E a partir desse sacrifício que Noé oferece ao Senhor, é o que diz esse versículo. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo. Ele recebeu o sacrifício de Noé, Noé. Recebeu o sacrifício de Noé, ele disse, e ele falou: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, dia e noite, verão e inverno e dia e noite. Ele estava, na verdade, se retratando ao que ele tinha feito lá atrás. Lá no capítulo 1 de Gênesis, ele cria o dia e a noite, ele cria os luminares, ele cria aquilo que vai dar as estações do ano, verão, inverno, outono, amém? E ele está dizendo, olha, não tem problema naquilo que eu criei, o problema não está em mim,
nem naquilo que eu defini. O problema está no homem que não decidiu seguir aquilo que eu determinei. E ele fala, isso não vai mudar. Enquanto durar a terra, haverá sementeira e ceifa, dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Amém? Então, o que é que está dizendo aqui? Que os princípios estabelecidos por Deus, eles não vão mudar, porque você crê ou não crê nele. Eles não vão mudar, porque eu decido segui-los ou não. Você entende? Então, esses princípios foram determinados por Deus e eles precisam ser seguidos. Mas, Sandro, o que é que isso tem a ver com honrar ao Senhor que você falou no começo? A gente vai saber agora. Vai lá para Gênesis 1, versículo 11. Então disse Deus, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, e cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Versículo 12. A terra produziu vegetação, toda espécie de planta com semente e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, Deus estabeleceu um poder na semente. Você consegue perceber? Eu vou ler de novo para você. Versículo 11. Então disse Deus, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, e cada uma conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, quando ele fala de plantio e colheita, ele está falando que ele colocou um poder na semente, e o homem deve plantar para colher. Amém? Está entendido até aqui? A gente vai fechar agora, tá? A lei do plantio e colheita foi um princípio instituído por Deus e não será quebrado. Lá em Gálatas 6:7, diz o seguinte: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá o quê? O que é que ela vai colher? Lembram quando ele criou lá as sementes que darão frutos, cada uma conforme a sua espécie. Cada uma conforme a sua espécie. Aqui a gente consegue ver que não se zomba de Deus. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Amém? Você já conseguiu entender onde eu quero chegar? Sim? Vamos lá. Para a gente fechar agora, você vai ler agora 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. A parte B diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você consegue entender? Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele estabeleceu o princípio. Ele colocou um poder na semente. E ele não vai mudar esse princípio porque você não quer segui-lo. Você entende? Então, por que Deus quer ser honrado? Porque para que Ele possa te honrar, você tem que honrá-lo. É o princípio do plantio e colheita. É o poder da semente. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Você conseguiu entender? Amém? Vamos continuando. Mas vamos voltar lá para o texto base. O texto base diz o seguinte: honra ao Senhor. Com o quê? Vocês estão calados, ajuda aí, gente. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Com o que devemos honrar ao Senhor? Por que devemos honrar o Senhor com as riquezas? Não, porque a palavra diz que é. Mas ok, mas qual é o fundamento disso? Por que o Senhor quer ser honrado por mim e por você com as suas riquezas? Já vimos o que é honra, tratar como diferente.
tratar como distinção, diferente de todos os demais. Amém? Já vimos que por que devemos honrar o Senhor? Porque existe um poder e uma lei que Ele criou, a lei do plantio e da colheita e o poder da semente. Agora, por que devemos honrá-lo com os bens? Por que devemos honrá-lo com aquilo que é premissa, com a melhor parte daquilo que vem em nossas mãos? Primeiro, eu queria que você abrisse em Atos 10, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado de Cornélio, capitão do regimento italiano. Próximo. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Próximo. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir à sua direção e dizer: Cornélio, próximo versículo, o 4. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: suas orações e as esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. O que é que está dizendo aqui? As nossas contribuições que envolvem dinheiro, elas são tão espirituais como a oração que você faz. Amém? Você consegue perceber? As tuas esmolas e as tuas orações subiram até Deus. Isso foi como memória para você. Certo? Primeiro, então, quando se trata de ofertas, daquilo que nós ofertamos ao Senhor, tratando com dinheiro, não é só material, é algo que chega espiritualmente ao Senhor, certo? Segundo, Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas que demonstramos grande apego. Então, por que o Senhor quer ser honrado com os nossos bens, com os meus bens, com os teus bens, com as primícias, com a melhor parte daquilo que Ele nos permite ter? Porque essa é uma área, queridos, que pode ficar fechada no teu coração. Na Bíblia, riquezas, ela é trazida em algumas traduções como mamon, que é um Deus que o homem pode colocar em seu coração. O amor à riqueza. Amém? Vai lá em Salmo 62:10. É uma advertência, uma orientação que diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Se a Bíblia está trazendo para a gente uma advertência, eu acredito que é porque algo pode acontecer. Amém? Porque há um risco disso acontecer, sim ou não? Amém? Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, diz: fez tudo isso. Fala do que o Senhor fez com o povo dele, com o povo que Ele tinha escolhido como um povo para Ele, tá? Fez tudo isso para vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força, capacidade. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele quem dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Deus estabeleceu uma promessa. Depois que o dilúvio aconteceu, que a família de Noé se estabelece na terra, Ele fala de novo: olha, cultivem a terra, multipliquem-se, né? E a essa descendência vai chegar em Abraão, que é um homem com quem Deus definiu fazer uma aliança. Deus escolheu para ele, como Abraão, para ser o pai de uma grande nação, para estabelecer um povo para ele. Amém? E ele falou para Abraão lá que esse povo seria escravo no Egito, mas que ele ia tirar esse povo do Egito com mão forte, que ia resgatar esse povo, que ele seria uma grande nação. E ele levou esse povo do Egito para uma terra prometida. A gente vai falar um pouco sobre isso à frente. E ele está dizendo aqui, quando esse povo saiu do Egito como escravo, que avançou, passou pelo deserto e começa a receber essa terra prometida, ele está falando: olha, lembrem-se, fui eu
quem te dê habilidade e força para conquistar o que você está conquistando. Não coloque nisso o teu coração. Então eu começo a ver, gente, o homem destituído de Deus, lá atrás, depois que saiu do Jardim do Éden. Imagine como é que estava esse casal. Você já saiu de Recife? Já mudou de bairro, ou de cidade, ou já foi para um outro país que você não conhecia? Como é que você se sentiu? É tudo tranquilo, tudo fácil, tudo... Nossa, eu já sei onde é tudo. A gente mudou aqui para Recife alguns anos atrás, era muito ruim. Não sabia onde comprava o pão, onde era a padaria, onde é o supermercado, onde a gente vai, não sabia nada, onde é o colégio dos meninos, nada. É muito ruim. Imagina estar fora do que era o paraíso, onde ele era mantido por Deus, onde ele tinha acesso direto ao Espírito de Deus, provido. Deus, quando cria tudo e deixa o homem, ele fala: olha, coma de tudo, coma à vontade, só não toque na árvore que está no meio do jardim. Imagina agora, o homem estava por conta e risco dele. Já pensou nisso? Um sentimento de culpa, de ter feito uma besteira. E agora, dele dependia o próprio sustento. A palavra fala que por causa desse erro, a terra era maldita, e que a partir de agora, o trabalho sempre existiu, tá? O trabalho não nasceu aí, mas a partir de agora, ele comeria do suor do rosto dele, que a terra produziria espinhos e abrolhos. Então ficou muito mais difícil. Então o homem tinha que dar valor àquilo que ele conquistava. Sim? Você entende? Só que além de dar valor, ele não pode colocar o coração naquilo, porque é o Senhor quem dá força para conquistar, para habilidade para ter riquezas. Amém? Vamos avançar. O dinheiro não pode se tornar um Deus no coração do homem. É por isso que Deus quer que você e eu honremos com aquilo que é primícia, com a melhor parte daquilo que vem às nossas mãos. Você entende? Amém? Você está muito calado. Me ajuda aí. A Bíblia tem várias advertências, querido, inúmeras advertências, onde fala sobre o amor ao dinheiro e o cuidado que aquele que é um servo do Senhor, que um cristão deve ter no trato com o dinheiro. Porque muito facilmente você pode deixar ser levado a colocar isso em seu coração como primeiro lugar, mesmo que você não perceba. Mesmo que você não perceba. E eu não estou falando aqui de quem é rico ou de quem não é rico. Tá? Você pode não ter muita coisa e ainda assim colocar isso em primeiro lugar em teu coração. Você entende? Aqui não está falando de quanto você tem na conta bancária, mas de como você vê isso, isso está em teu coração, enraizado. A preocupação em ter o sustento, a preocupação em ganhar esse dinheiro, a preocupação muitas vezes em ficar rico. Amém? Vou ler só um versículo, só uma dessas recomendações. Eclesiastes 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Se você tem amor ao dinheiro, não importa quanto você tem na sua conta bancária, você vai sempre querer mais. Você nunca estará saciado. Nunca. Nunca. Às vezes eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes eu ouço alguns vídeos de uma pessoa que faz um ensino na área de educação financeira, que é o BAS, que é o maior investidor de pessoa física da Bolsa Brasileira. E ele é um multimilionário, na casa de bilhões. Mas ele quer mais, ele quer sempre mais. Então, a vida dele é pautada em como é que ele vai multiplicar essa riqueza. A riqueza que ele tem, queridos, ele não consegue gastar na vida. Não consegue, nem que ele quisesse. Você entende? Mas ele quer mais. Então, aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. É o que o versículo está dizendo. Vamos avançar. Bem, fizemos essa introdução para você entender tudo isso. E a gente vai tentar ser mais breve agora, mais focando naquilo que é o objetivo principal. A Bíblia, ela traz basicamente, menciona 3 tipos de contribuição, certo? Com relação ao dinheiro. Ela fala do dízimo, ela fala das ofertas e ela fala das esmolas. Quando a gente fala esmola, você não necessariamente pense naquela moeda que se dá, que o cara pede no sinal, o centavo, tá? Naquela época, a esmola era de fato você se compadecer e dar. Você viu aqui quando falou de Cornélio, que ele dava, como é que era?
Qual era o adjetivo? Generoso, né? Uma esmola generosa, tá bom? Ok? Cada um desses níveis de contribuição reflete não somente nossa consciência da mordomia, mas também a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. A maneira como eu lido com o dinheiro na minha vida, na vida do cristão, fala muito a respeito de como ele reconhece o Senhor em sua vida. Amém? Falando dos dízimos agora. Os dízimos não nasceram como ordenança, tá? A primeira vez que dízimo é mencionado na Bíblia é feito lá em Abraão, se eu não me engano, Gênesis 14, se eu não estou enganado, tá? Quando Abraão, depois de fazer o resgate de Ló, que tinha sido levado, né, numa guerra, ele foi lá, conseguiu trazer de volta tudo, e ele oferece, entrega a Melquisedeque, né, a 10ª parte de tudo que ele conquistou, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora aqui, quem é a figura de Melquisedeque ou não ali, mas depois disso, Jacó, ele, por gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor propôs fazer a ele, falou assim como tinha falado com Abraão, falou com Jacó também, que faria dele uma grande nação, e ele decidiu dar a 10ª parte de tudo que ganharia ao Senhor. Amém? Então, mas o dízimo é colocado como ordenança quando o povo sai do Egito, né, que Deus estabelece aquele povo como nação para ele. Imagine um povo que foi se multiplicando, entrou no Egito, algumas pessoas, eu não lembro agora quantas, e sai do Egito com cerca de 630 mil pessoas, né, que ele tinha se multiplicado. Esse povo que viveu como escravo numa nação que era uma nação que não era uma nação era uma nação politeísta, que adorava vários deuses, que não tinha os princípios de Deus como princípios que deviam ser seguidos, e Deus começa a estabelecer com o seu povo várias regras para ensinar o povo dele como é que ele queria que o povo andasse. Amém? E aí dentro disso ele começa a ensinar sobre o dízimo. Então, as 12 tribos de Israel, que são os filhos, cada um numa tribo, escolheu-se uma tribo, que era a tribo de Levi, quando ele institui o santuário, que é o templo, né, para as ofertas, para que o povo pudesse, na verdade, levar as ofertas e entregar ao Senhor. Uma das tribos era responsável pelo sacerdócio levítico, né? A gente vai aprender isso muito na matéria do Rema. Tem uma matéria do Rema que fala muito sobre isso, tá? Vida de louvor, não é isso, pastor Césio? Tá? E dentro disso, uma dessas tribos, ela não recebeu herança, não recebeu terra, né? Ela, na verdade, vivia para o sacerdócio, para servir no santuário. E essa tribo era mantida pelos dízimos das outras 11 tribos. Ok? E aí é onde é instituído o dízimo. Então, vai lá em Levítico, versículo 27, Levítico 27, versículo 30 a 32. Diz assim: a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais do campo ou os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Versículo 31. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou dos frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. 32. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santo. Amém? Aqui Deus começa a estabelecer uma ordenança, onde o dízimo passa a ser uma ordenança do Senhor, onde ele diz: essa parte é santa, essa parte é do Senhor. Amém? E ele era usado, ele é entregue lá para a manutenção do sacerdócio levítico, da tribo de Levi. Amém? A definição do dicionário Aurélio dá acerca de primícias. Primícia, os primeiros frutos, as primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, começos. Ok? E aí a gente vai usar, vamos avançar um pouquinho agora. Vamos avançar agora. Vá para Êxodo 13, versículos 1 e 2. A gente vai ler 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés:
Olá, queridos. Esse é o Se Liga no Verbo. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Versículo 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos do seu rebanho, cordeiro, toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não querem resgatá-la, quebrem o pescoço ou desnuquem. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: o que é isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó se recusou a deixar-nos sair. O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. O que é que está dizendo aqui, querido? Que quando o Senhor estabelece esse povo como nação, e Ele tira esse povo do Egito, da escravidão, você lembra que o Senhor levantou uma pessoa, a pessoa de Moisés, que o faraó não deixou esse povo ir, amém? Está comigo? Fala aí para saber que você está por aí, você está muito calado. E aí ele manda as pragas, tá? E a última delas é a morte do primogênito, né? Então o Senhor, quando livra aquele povo, lembra que ele falou: passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, tá? E quando o anjo da morte passar, vai saber que aquilo ali ele não pode tocar. Lembram disso? O que é que estava acontecendo ali? Deus estava comprando aquele povo para si. Amém? Ele comprando para si. E aquilo era um sinal de que o anjo da morte não podia tocar naquele povo. Então, quando sai dessa terra, o Senhor diz: olha, todo primogênito é meu. Eu comprei vocês. Eu comprei de vocês quando eu livrei vocês lá no Egito. Você conseguiu ver isso aqui? Você conseguiu perceber isso no texto? Então, ele fala: se você quer resgatar, ou seja, resgatar é trazer de volta, você deveria oferecer algo em troca disso, porque aquilo pertence ao Senhor. Amém? Você está conseguindo entender que quando o Senhor fala de dízimo e primícia, é uma parte que é dele? Amém? Você viu isso sobre Bíblia? Você está muito calado, querido. Eu estou ficando preocupado aqui. Então, muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas eu vou entregar o dízimo. Querido, não é seu. Não é seu. Você consegue perceber isso pelo que está aqui na Bíblia? Quando o Senhor resgatou aquele povo, Ele estava comprando. E junto com isso existia uma bênção naquilo, onde nada poderia tocar, porque era santo. Era do Senhor. Amém? Mas vamos avançar. Falar disso, de dízimo, a gente precisa tocar no termo redenção. Vamos entender um pouco o que é redenção. Para o povo judeu, quando você fala em redenção para ele entende muito, porque na palavra, né, ali depois que o povo sai, que o Senhor dá várias orientações, ele fala sobre isso também. Como é que ele fala? É uma questão de propriedade. Deus distribuiu a terra, que eles foram tidos como promessa, né, para cada uma das tribos. Cada tribo recebeu a sua terra, menos a tribo de Levi, que não tinha herança, ok? Essa tribo era mantida pelos dízimos das outras, que serviam no sacerdócio levítico, no santuário. Amém? Até aqui? Então, essa terra, existiam algumas regras. Essa terra não podia ser passada de uma tribo para outra. Eles podiam comercializar, vender terra, só que depois de um certo tempo, né, que era o ano do jubileu, a terra voltava para quem era de origem, porque a terra era do Senhor. Eles podiam transacionar isso durante esse tempo, mas no ano do jubileu isso voltava para quem pertencia originalmente. Amém? Então, a dívida precisava ser paga, e a propriedade era algo que era visto como algo que poderia ser dado em troca por essa dívida. Então, para o povo judeu só existiam 3 maneiras. Se por exemplo, ele contraía uma dívida, ele teria que pagar aquela dívida, mas ele não tinha dinheiro para pagar. Ele dava os bens dele, dava o gado, dava os bens para pagar essa dívida. Se isso não fosse suficiente, ele entregava a sua terra para pagar a dívida.
Se a terra não fosse suficiente, se a dívida fosse muito grande, ele tinha que se entregar a si e à família como escravo. E durante algum tempo ele seria escravo, servindo para pagar aquela dívida. E só existiam 3 maneiras dele ficar livre dessa dívida. A primeira maneira é se ele conseguisse trabalhar, ganhou o dinheiro, pagou a dívida, está livre. A segunda maneira era no jubileu. No ano do jubileu, toda a dívida era perdoada, ok? E a terceira possibilidade era um resgatador. O que é o resgatador? Era um parente próximo que tinha condições, ele ia lá, pagava a dívida, e esse escravo deixava de ser escravo daquela pessoa que ele devia, porque a dívida foi paga, e ele passava a ser escravo agora de quem? Do resgatador, ok? Mas qual é a diferença? Deixou de ser escravo de um para ser escravo do outro. Agora era um parente. Não ia tratar da mesma maneira que o outro, que era um credor. Amém? Um texto que ilustra bem isso, está lá em Gênesis. A gente já está caminhando para o fim, tá? Gênesis 47. O que acontece aqui? Você vai entender, querido, que no Antigo Testamento, assim, tudo apontava para Cristo. A Bíblia é a história da redenção da humanidade na pessoa de Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. Quando o Senhor estabelece que ele levantaria um plano para resgatar o povo, lá quando aconteceu o pecado, né, ele a partir daí começa a tratar com o povo com imagens que apontavam para Cristo. E simbologias também que apontavam para Cristo. E esse texto é uma simbologia do que o Senhor fez comigo e com você. Amém? Lá no 47. Vamos lá? Fala assim, ó. Findo o ano, vieram... deixa eu fazer um contexto antes aqui. Lembram que José, ele desceu ao Egito, ele interpreta o sonho do faraó, que era aquele sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, ok? Que viria um tempo de fartura e depois um tempo de muita fome na terra. E José diz para ele qual seria a solução, que é armazenar em celeiro tudo, acho que era 1/5 durante todo aquele período. E quando viesse o tempo da seca, da falta, ele teria armazenado em celeiro. Ok, esse tempo chegou e as pessoas começaram a procurar José como administrador para comprar o alimento, porque o alimento ficou escasso na terra, não tinha alimento mais na terra, certo? Em determinado tempo. E as pessoas começaram a levar dinheiro para comprar comida, levava dinheiro e comprava comida. Teve uma hora que o dinheiro acabou. José pegou todo o dinheiro que tinha circulando ali, ok? Lembra que eu falei sobre a dívida? Dinheiro acabou, o que é que vem agora? Os bens. O povo começou a dar os gado, os cabritos, e começou a levar tudo que eles tinham para comprar comida. Só que isso também acabou. O que é que sobrava agora? A terra. E depois da terra? Ok, pronto. Chegamos agora nesse contexto aqui. Findo aquele ano, vieram a José, eu estou lendo agora o 18. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. O dinheiro acabou. A gente não tem mais nada, nenhum conto. As manadas de gado já pertencem ao meu senhor. Ou seja, ele já tinha levado todos os bens. E nada resta diante do meu senhor, senão o corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós quanto nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para o Faraó. Eis aí, tende semente para vós, para que semeais a terra. Amém? Se cumpriu. Tudo agora era de quem? Ajuda, gente. De quem era? De Faraó. Tudo agora era de Faraó. Comprou tudo. Ele comprou. E aí, de quem deveria ser a colheita? Amém? Se você comprar uma terra, comprou uma vaquinha, ela der leite, de quem é o leite?
Pois é. O que é que acontece aqui? Esse povo seria escravo. E aí, para surpresa deles, o que é que José diz para eles? Olha, vocês têm semente aqui, plantem, vocês vão colher, e vocês só precisam entregar para Faraó a quinta parte. Ou seja, 20% de tudo que vocês produziram. O restante, vocês podem ficar e usar para a sobrevivência de vocês. Administrem. Você consegue ver alguma semelhança? Sim ou não? Esse texto é uma simbologia do que Jesus fez comigo e com você. Nós tínhamos uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar, queridos. Nunca conseguiríamos pagar. Você e eu não éramos dignos. Não conseguiríamos nunca estar na posição de estar diante do Senhor de novo, podendo adorá-lo, podendo prestar a Ele culto. Amém? Mas o que o Senhor fez por nós? Ele nos comprou. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do Filho do seu amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Lembram das 3 possibilidades que o povo judeu tinha de ficar livre da dívida? Você podia pagar? Não. Não é judeu você, então o jubileu também não serve para ti. Tá? Qual era a única condição que podia te livrar da dívida? O resgatador. O resgatador. Que tinha que ser um da mesma espécie, um parente próximo, com condição de fazer o resgate. Então, quando o Senhor nos comprou, Ele virou dono da nossa vida, dono de tudo que nós temos e que somos. Então, a partir do momento, queridos, que essa convicção chegou, essa revelação chegou, eu passei a entregar o meu dízimo de forma diferente. Na minha carreira profissional, querido, já tive anos de receber bons bônus. Bônus é aquilo que no final do ano o pessoal bota as metas lá, a gente bate as metas e pega um dinheiro bom. Eu já recebi bônus de quase o salário de um ano de trabalho. Na hora de entregar o dízimo, eu dizia, paz. Eu sempre fui fiel, querido, meu dízimo. Nunca deixei de entregar o dízimo. Mas sabe que a consciência agora é diferente? Meu Deus. Você me deu tudo. Você me deu tudo. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, algo que eu nunca poderia alcançar. Então agora, quando eu entrego o meu dízimo, é muito diferente, querido. A revelação do que o Senhor fez por mim, de tudo que eu tenho vem dEle. A habilidade, a força para conquistar. Não me estribo na força do meu braço. Eu passei há 2 anos, eu fiz escola de ministros. E eu acabei fazendo uma transição de profissional. E eu precisava trabalhar para ganhar mercado. Eu estava novo no mercado, a empresa tinha acabado de surgir. E meus clientes todos eram de fora daqui. Não tinha nenhum aqui em Recife. Como é que eu faria escola de ministros se eu tinha que viajar? Eu ia perder a escola. Eu tive que tomar uma decisão muito difícil, querido, muito difícil. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sustentar minha casa? Mas eu honrei ao Senhor, queridos. Eu falei, Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer. E eu conversei com o pastor me ajudou, a gente falou com o diretor da escola de ministros, eles disseram o que é que eu podia, o que é que eu não podia, e eu decidi manter aquilo. E chegaram as propostas, olha, preciso de você. Eu falei, eu não posso ir. Eu estava disposto a abrir mão de alguns contratos, querido. Mas para minha surpresa, começaram a dizer, olha, não tem problema, fica daí mesmo, mas ajuda a gente. E eu comecei a trabalhar no home office. E a partir disso, querido, surgiu um produto novo que eu nunca teria pensado, que é acompanhar essas empresas à distância e ter uma visita por mês. Realizando o desejo do coração de minha esposa, que ela não queria que eu ficasse o tempo todo fora. E não faltou, foi o ano inteiro, não faltou, só aumentou. E outros clientes foram chegando, e a gente foi desenvolvendo, ajustando os produtos, sabe? O Senhor honra, querido.
Quando nós honramos, plantamos essa semente de honra, Ele nos honra. Mas Ele não pode nos abençoar se nós estivermos agarrados nisso. É isso que eu tenho, eu não vou abrir mão disso. Ele não pode te abençoar, porque é um princípio que Ele determinou. Você entende? Você entende? Nós cantamos aqui o Deus El Shaddai. Então, você entende? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. A gente vai finalizar agora. Tem vários textos que falam que ele... Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenância, o qual era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na cruz. Fala sobre Jesus, o que Ele fez por mim e por você. O dicionário traz como despojar, significa privar de posse. Privar de posse. Ele despojou os principados e potestades na cruz. Despojar, privar da posse. Você e eu éramos posses das potestades, mas Ele nos resgatou. Você entende? O que é uma oferta, o que é um dízimo para aquele que nos resgatou, que nos deu tudo. Nos deu tudo, tudo, tudo. Eu queria te convidar a cantar um pouco dessa música, mas com a consciência diferente. Lembra que eu falei, você pode estar em alguma área de tua vida que você precisa entregar ao Senhor. Você precisa reconhecê-lo como Senhor. Assim como os dízimos, as ofertas também, elas falam algo para o Senhor sobre aquilo que é a nossa conduta. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Eu queria convidar os diáconos. A gente vai recolher agora os dízimos e ofertas. E a partir de hoje, querido, eu declaro que você vai ter uma consciência diferente de como você vai trazer seu dízimo e sua oferta. Amém?